Alô, amigos, bem-vindo a todos nesse momento especial, onde nos reunimos para estudar a série psicológica Joana de Ângeles. É uma alegria estarmos juntos nesse convite de Jesus em favor do nosso processo de transformação íntima, né? E esse material oferecido pela benfeitora é um manancial riquíssimo para todos nós. Então, hoje conosco está a Adriana e a Guadalupe, para podermos trabalhar, né, o capítulo 3 no item consciência e sofrimento e exame do sofrimento, os últimos itens desse capítulo, que traz um tema fundamental para todos nós, né? Já que a vida é a base que sustenta a existência e o sofrimento é uma questão central na realidade de todo espírito, né? E que nos acompanha ao longo da nossa jornada, seja espiritual, seja nas várias encarnações que realizamos. Então, podemos nos ocupar disso agora, né, Adriana e Guadalupe? Como é que vocês percebem essa temática trazida por Joana no capítulo 3? Olá, amigos. A primeira questão que me veio relendo esse capítulo e foi justamente o quanto ele é rico de informações, e cada vez que a gente lê vão se ampliando, e o quanto é atual. E a partir daí eu me lembrei de uma frase do Jung, que diz que a tomada da consciência é o fardo, o sofrimento e a bênção da humanidade, né? E como essa frase nos conecta com esse capítulo, porque a gente justamente percebe essas situações que a mentora vai vir a desenvolver nesse assunto como um fardo, como um sofrimento, e se pode até colocar em uma linha do tempo espiritual, né, essa frase, porque do fardo vai para um sofrimento ali com sentido, no sentido de transformador, e vira uma bênção. Né? Então, eu trouxe essa frase do Jung, que eu gosto muito, porque ela quase que resume uma linha do tempo espiritual quando a gente trata com essas questões. E isso que eu gostaria de começar trazendo, porque é o que a mentora nos diz, né? É parte da nossa percepção das situações que nos chegam e da nossa inconsciência, e o quanto existe bênção desde sempre em nos colocar nesses lugares que a gente percebe como dor, como um sofrimento sem sentido, mas que nos trazem uma oportunidade ímpar, maravilhosa, de uma bondade infinita, de um despertar da consciência. Porque, afinal das contas, a gente pode ver todo o nosso processo de individuação, de autoconhecimento, justamente como essa oportunidade de tomar consciência, a consciência imortal que nós somos. Então, eu gostei muito dessa frase, porque eu não tinha pensado nela, né, na frase essa do Jung, como, como uma frase que eu sempre gostei muito, mas não como um resumo, né, do que a mentora está trazendo. Fardo, sofrimento e bênção. Então, queria trazer essa primeira impressão. É uma alegria novamente estarmos juntos, né, para nos debruçarmos por um tema tão profundo, tão importante para nós todos, a questão da consciência. E aqui é interessante que ela coloca, né, esses dois pares quase que diretamente relacionados, né, porque quando a gente fala em consciência não tem como falar nesse sofrimento, e é interessante que nesses dois capítulos finais ela vai abordar até essa temática, né? Então, ela já disse lá no Triunfo Pessoal sobre a consciência, ela falou todo o processo da consciência, que inicialmente essa consciência está mergulhada no inconsciente, e que gradativamente, né, aos pouquinhos, ela vai se tornando consciente, e aí nós vamos tomando essa autoconsciência, e aí vem essa frase que ela coloca lá no Triunfo, que a consciência é um parto, né, dorido do inconsciente. E aí, muito bem lembrado, né, Guadalupe, essa frase do Jung, porque a gente vê como os dois estão trabalhando dentro do mesmo
de uma mesma linha de raciocínio. Então, a consciência nasce do inconsciente. Então, o inconsciente tem que parir essa consciência, e aqui nesse texto ela vai abordar duas coisas importantes, né? Quer dizer, ela vai abordar profundamente uma, mas eu gostaria de trazer, né, como contribuição essa primeira, que a partir desse parto, né, acontecem duas coisas. A consciência traz, né, a diferenciação dos opostos. Então, só por isso já é um sofrimento, porque quando o ser consegue se deparar, porque quando ele está inconsciente, ele não sabe o que é certo e errado, né? Ele não sabe o que é bem e mal, ele não tem consciência, o nome já diz isso. Mas a partir do momento quando essa consciência vai nascendo, vai trazendo para o ser essa diferenciação desses opostos. E isso já é um sofrimento, porque ele é obrigado a escolher. Né? Então, a gente vê essa dificuldade, né, que na psicologia a gente fala que toda escolha tem o luto pela não escolha. Então, eu sou obrigado a escolher uma coisa e aí fica a outra, eu fico em luto porque eu gostaria de ter ficado com a outra também, e isso por si já é um sofrimento, mas aqui ela vai abordar uma coisa importantíssima, que aí vai entrar dentro dessa questão que a Guadalupe trouxe, que é conforme o ser, né, o nível da consciência, a forma como ele olha esse sofrimento é diferenciada. Então, aqui é um texto muito bonito, muito profundo, onde ela vai trabalhando devagarzinho essas questões de uma forma bem didática, bem clara, para que a gente possa compreender bem a fundo essas questões. É interessante tudo isso, né, que estão colocando, porque realmente esse capítulo que a Joana está trabalhando é essa jornada da consciência, essa excursão, né, que o espírito vai construindo enquanto essa caminhada de despertar. E ela realmente retoma, no início desse item, né, esse desabrochar da consciência como um trabalho lento e contínuo. Né? Então, a gente vem de um caminho, né, muito condicionado pelas forças da vida que imperam por muito tempo na regulação do nosso comportamento. Então, né, desde lá, a gente veio da mona divina e passa, né, por milhões de experiências que vão preparando, né, o processo para esse despertar do espírito, e esse espírito que vai despertando cada vez mais enquanto consciência depois. Né? Então, a realidade material, a dimensão animal, ela é algo maravilhoso e muito reguladora da nossa vida. Então, aí é um jogo de tensão entre essa dimensão instintiva, material, né? E a dimensão espiritual que ainda está desabrochando, que ainda é muito, né, pouco, não tem a autonomia, a autodireção que o espírito vai conquistando, né, na sua individualidade, é muito débil. Né? Então, há uma luta desse passado, né, sólido, né, que resiste, justamente por impulsos de milênios que a gente vai cristalizando nas formas, né, e que estabilizou, né, fixando e conservando as conquistas feitas, né, e essa necessidade do espírito ir à frente. Né, e aí a Joana fala da importância, então, da dor. Né? Então, a dor como esse elemento que vai desacomodar a alma, né? Que vai fazer a alma dizer: espera aí, mas eu não preciso viver assim. Espera aí, isso me faz eu pensar, me faz eu refletir, me faz eu querer me superar dessa coisa que me constrange e me incomoda, né? Então, eu não quero ficar... Então, a dor expressa, de uma certa maneira, a minha limitação. Né? E a alegria é justamente a possibilidade de eu romper
e conquistar. Puxa, mas eu posso ser feliz e fazer um caminho por mim, né? Então, de uma certa forma, né, como a Adriana está colocando, e a Guadalupe, né, assim, ela faz a ideia da semente, né, que tem que romper a casca para emergir do solo, né? Nós temos que romper essa casca, né, da forma condicionadora por esses milhares de anos que a gente foi, né, sendo preparado, né, para que um dia, né, esse esforço comece a ser nosso, porque o capítulo é justamente isso, né? Ela vai falando dessa consciência e depois da consciência responsável, ou seja, do momento que a gente possa começar a realmente, né, assumir com lutas, né, e vitórias, né, para se impor frente a essa realidade, né, material e sobre nossa própria condição de equívocos e ilusões que ainda imperam na nossa realidade. Então, eu gostaria de fazer uma diferença aí, né, entre dor e sofrimento, né, porque a dor é natural. Os cachorros não têm carne, mas também sofrem. Aqui na enchente de Porto Alegre, né, nas situações que a vida enfrenta, tem muitas situações de dor, né? E os animaizinhos não têm karma e também sofrem, né? Então, a dor é um processo pedagógico da vida, né, divina, né? A dor e o amor, que depois a gente vai comentar aqui, que ela vai trabalhar. Duas forças reguladoras do universo, duas forças mobilizadoras das potências da vida, né? Seja a dor e o amor, e a dor, então, como parte inerente da nossa existência, faz com que cada um viva essa dor de seu jeito, né? Isso que é, né? As gurias estão comentando. E aí, de uma certa maneira, né, a gente tem o sofrimento, ou seja, como eu vivo essa dor, como eu elaboro, como é que eu compreendo, como é que eu vivencio. E aí o tipo de dor, as condições dessa dor, que de uma certa maneira reflete, né, a minha própria realidade espiritual. Tem essa questão de que, acho importante ressaltar, de que é lento, gradual esse processo, e isso me lembra muito o fato de que, geralmente, a gente acaba chegando à exaustão, né? Porque é um condicionamento, então existe uma repetição também de padrões ancestrais, e até que realmente, como o Gelson estava trazendo, o espírito cansa, né? E cansa pela dor, pelo desgaste, por tentar fazer sempre a mesma coisa, das questões dos condicionamentos. E aí, nesse cansar, nessa exaustão, é que vem novamente a oportunidade. E cabe ressaltar que, quando a dor chega, a gente ainda vai escolher, né? E muitos de nós perdemos a chance de ver essa dor como educadora, de ver essa exaustão como uma oportunidade, como o fato de que nós podemos trilhar o nosso caminho por nós mesmos, que nós podemos ser felizes, mesmo que uma felicidade relativa, perto do que a gente almeja ou fala, mas uma felicidade verdadeira também, né? Daquele espírito que está vivendo o seu caminho. Mas, infelizmente, muitos de nós, a gente perde essa oportunidade e fica na lamentação, e fica enfim, cada um dentro daí de revolta, vitimismo, e invariavelmente nós vamos chegar a Deus. Mas perdemos múltiplas e múltiplas oportunidades que a todo momento a vida vai nos brindando, né, com esse momento de mudar, ou um momento só de seguir, se a gente se sente num caminho certo, num caminho conectado com o self, com a nossa essência espiritual. Então, a questão da escolha tem a ver com a questão da consciência e do sofrimento, né? Não sei como é que vocês veem isso, eu vejo isso com bastante importância, porque é um jogo, né, gente? Um jogo no sentido de que nós podemos escolher, nós devemos escolher, nós precisamos usar da nossa vontade, né, uma vontade forte,
mas entender que nós também temos limitações e entender o que a gente pode fazer naquele momento, né? Porque sempre naquele momento existe uma forma de lidar com a dor, com o sofrimento, a partir da lei do amor. E é interessante pensar, né, Guadalupe, que a própria não escolha, né, de permitir que esse movimento natural se dê, até essa não escolha ela vai gerar um sofrimento, porque o ser começa a negar, ele começa a fugir, ele não quer, permanece na infância ali, instintiva, e isso em si já é o sofrimento, porque ela traz aqui nessa parte do texto, ó, enquanto esse fenômeno não ocorrer, ou seja, enquanto a consciência não for brotando, surgindo, crescendo e se desenvolvendo, o indivíduo permanecerá mergulhado em um estado de consciência coletiva amorfa. É quase uma amálgama que prende ele nessa totalidade, nessa consciência coletiva, e ele vai fazer parte desse todo de forma indiferenciada. Então, isso é um sofrimento. A gente vê nessas questões coletivas de massa, né? Quando a massa comete atrocidades exatamente por falta de uma consciência. Então, existem, né, essas guerras de torcida que eles vão passando e vão devastando tudo. Então, isso mostra o quê? Uma falta, né, de uma consciência que coloque isso. Então, veja, o ser, quando está envolto, imerso nisso, ele precisa, ele sofre. Então, aí me vem muito aquela imagem do ser se esculpindo, né? Ele um bloco de pedra, e ele com o cinzel ali se esculpindo, tirando, né, o que prende esse coletivo. E ela continua, né? Além dele estar preso nessa consciência amorfa, ela diz, ele fica perdido nesse emaranhado dos instintos primitivos. Então, ele é escravo do instinto. Então, é interessante a pessoa falar assim, é tão bom ser livre, poder sair, fazer o que eu quero, a nível, né, de todo nível, comer à vontade, beber à vontade, sexualidade exacerbada. Aí eu pergunto muitas vezes, mas isso é liberdade ou você é escravo disso tudo, né? Então, o que para a gente, então, veja, a consciência dessa pessoa é que ele é livre para fazer, mas na realidade ele é presa do instinto que fica ali muito tempo sofrendo, né? Ela continua ainda, ele é preso pelas paixões primárias, em nível de sono sem sonhos. Então, esse é o primeiro nível de consciência, quando o ser não tem ainda o sonho, né? O sonho já é uma dialética entre a consciência e o inconsciente, e ele ainda não tem, ele não desenvolveu isso. Ele está sem autoidentificação, sem conhecimento de sua realidade espiritual, e tudo isso já é um sofrimento, né? Então, a não escolha por si já é um sofrimento, por isso que esse parto, essa semente tem que morrer para libertar esse vegetal que está ali em latência, né? Então, todos nós temos o germe desse espírito puro dentro de nós, mas isso tem que brotar, tem que sair, tem que se desenvolver, tem que crescer, e para isso precisa desse parto dorido, que é mais dorido não parir isso tudo, né? É interessante, né, parece, há uma ilusão, né, Adriana, que nós temos já lucidez, né, essa responsabilidade, essa consciência, né, que o João está falando, mas a grande maioria da humanidade ainda está nessa dimensão do sono, né, ou do sono com algum sonho, mas não do despertar, né? Tem uma analista junguiana, a Von Franz, que fala, né, que quando a gente chega na vida adulta e passa pela aquele embate da adolescência, né, que nos faz ficar rebeldes, enfrentar a figura dos pais, da mãe, querendo se opor à autoridade como uma forma de se posicionar, de se autoafirmar, e que, passando por essa fase, a gente superou o pai e a mãe, né, e conquistou, né, nós mesmos. E ela diz que isso é uma ilusão, né, porque apenas ganhou uma identidade, mas não superou a consciência coletiva, ela diz aí, né? Porque muitas vezes, nessa busca de autoafirmação e identidade própria, a gente se perde nesse jogo desse falso eu, né? Desse jogo de uma consciência que não é minha. E quando eu vejo, eu estou sendo levado e me identificando por padrões completamente coletivos, sem crítica, sem avaliação,
achando que aquilo é bom para mim, como tu falaste, né? Então, de uma certa maneira, né, a consciência não envolve só intelecto, né? Porque o intelecto é parte do processo da razão, mas não é a razão, né? Essa razão desperta que gera consciência, né? Envolve reflexão, envolve consciência profunda de si mesmo e dos valores implicados, as consequências, ou seja, é uma capacidade de penetrar profundamente em mim e na vida, né? Para que realmente eu possa extrair da realidade as possibilidades que a vida me oferece. E a maioria das pessoas querem levar a vida, né? E muitas vezes acham que ter consciência é uma falsa atitude do ego de fazer o que quer, como tu estava dizendo, e realmente não é dela, porque ela realmente vai trazer aqui, né, que na verdade essa dor, né, é uma forma de purificação, mas ela usa muito a temática da luz, né? Tanto do parto e da luz. São dois temas que a gente vê aqui, né? Vocês falaram do parto e agora tem também a temática da luz, ou seja, é como se essa consciência coletiva, esse processo primário do sono, é um estado, né, de trevas, né, de escuridão, né? Então, e o despertar da consciência é o raiar, né, do dia, da luz, surge o dia, né? Então, a luz, então, consciência é essa luz, né, que ilumina, que dá clareza, que mostra as coisas como são verdadeiras, né? Então, é como se fosse realmente um nascimento espiritual, né? Ou seja, né? Um despertar, porque a gente pode estar encarnado e estar morto espiritualmente, né? Ou seja, vivendo de maneira como uma máquina, como um autônomo movido por essa consciência coletiva sem consciência de si mesmo, né? E aí não tem vida psicológica. Então, de uma certa maneira, o despertar da consciência, como essa dimensão luminar, né, dessa luz que vence, né, a noite, é o surgimento do ser psicológico, do ser espiritual. Eu estava pensando também, tocaste nessa questão coletiva e acho isso muito importante, porque e eu estava me lembrando do livro A Criação da Consciência, do Edgar, que ele nos traz tão bonito a consciência como conhecer com o outro, porque quando a gente toca em consciência, lucidez, tem que ter muito cuidado na nossa atuação no mundo, né? Ser psicológico, ser realmente consciente, porque existe ainda muita falta de entendimento, de uma forma geral, em relação ao cooperar e ao não competir, em relação a se posicionar no mundo, que é importantíssimo, a gente dá o nosso quinhão para a obra, no sentido de colocar todo o nosso lixo mental, todas as nossas imperfeições lá no outro, né? Isso a gente vê muito assim quando culpa o outro, né? Por todas as questões que acontecem, seja políticas, seja climáticas, sejam questões mais ligadas ao âmbito familiar. Então, eu acho importante também nessa tomada de consciência que quando a gente for se posicionar no mundo, a gente entenda que não deve ser de uma forma fundamentalista, né? Se eu sou azul, eu não gosto do vermelho, né? Se eu sou preto, eu não sou branco. Se eu sou religiosa, eu não gosto do ateu. Não é disso que a gente está falando, né? E mesmo que o discurso ele seja mais elaborado, intelectualizado e contemplando todas as questões de cada pessoa, a gente tem que ter muito cuidado para ver se está realmente ligado a uma moral de self e não colocando a nossa verdade enquanto ego como única e absoluta e não contemplando a verdade do outro, porque a tomada de consciência é conhecer com o outro. O amor é cooperação. E isso a gente precisa entender, porque aqui a gente não está falando de certo
e de errado. Nós estamos falando de crescermos juntos, de ampliarmos a nossa consciência, o nosso autoconhecimento juntos, e de juntos rumarmos a sentir melhor o amor do Criador que já está. E nesse sentido, assim, grosso modo, a gente pode pensar nessa questão de que eu afeto e sou afetada a todo tempo, como algumas vezes o Gelson já trouxe em outros momentos, e eu acho isso muito importante. Porque quando eu critico, eu não estou na lei do amor. Quando eu julgo, eu não estou na lei do amor. Então, eu ainda não entendi exatamente o que queres que eu faça. Isso não quer dizer ser passivo, de forma alguma, mas que a gente entenda e use Jesus como exemplo, porque ele a todo momento ele foi amoroso e foi firme. Ele jamais se eximiu das questões do mundo e ele esteve ali. Mas ele não agia como a maioria de nós, julgando, apontando o dedo, dizendo eu estou certo, está errado. Então, isso eu acho bastante importante que a gente entenda que a verdade ela é única e ela é o amor. E é isso que a gente deve buscar. Cooperação, contemplação da beleza de cada um de nós e da nossa diferença enquanto composição de uma realidade única. Mas nunca julgamento. Né? Então, isso coletivamente eu gostaria de destacar, porque infelizmente a gente ainda vê pessoas que se acham lúcidas, tendo atitudes que não são tão interessantes. E é importante isso, né, Guadalupe, que a gente, nessa questão da consciência, que Freud já dizia, né, seríamos bem melhores se não quiséssemos ser tão bons. Então, nesse começo da tomada de consciência, onde o ser começa a diferenciar certo, errado, né, bem, mal, há uma tendência à unilateralização, né? É isso que você falou, quem é vermelho não gosta do azul, então há uma tendência à unilateralidade. Na mitologia, a gente vê, né, aqueles seres que têm um olho só, né, lá na mitologia grega, não me lembro o nome deles agora, mas eles tinham um olhão só, né? Eu falo que atualmente são os Minions, eles têm um olho só. Isso é uma imagem, né, da mitologia para esse olhar unilateral, e a consciência ela precisa desse olhar para os dois, e aí vem a Joana depois, quando ela fala do sofrimento, que ela dedica uma obra inteirinha sobre o sofrimento, ela vai falar dessa questão, né, do caminho do meio. Então, o que seria o caminho do meio? É conseguir estar entre o bem e o mal. Eu gosto muito de uma obra do Nietzsche, que o título é Muito Além do Bem e do Mal. Então, a gente precisa ver além do mal, né, tentar ficar nesse caminho do meio, de tentar sermos o melhor possível, mas também olhar para esses aspectos negativos. Então, a consciência é conseguir essa diferenciação, e como a Guadalupe falou de uma forma muito importante, a tendência à unilateralização também um entrave para a tomada de consciência, porque aí o ser faz tanta força para ser tão bom, mas critica o irmão que é diferente, vai lá e mata aquele que pensa diferente, né? Então, a gente vê essas questões. E, a partir daí, ela vai estar colocando no texto que, com esse desenvolvimento da consciência, vai mudando, então, essa forma, né, de se olhar para o sofrimento. E aqui no parágrafo 6 e 7, ela diz, né, que, diante da ignorância da necessidade de evoluir, que é esse estágio de adormecimento aí da consciência, o sofrimento ele vai vir, ele se apresenta, ou seja, o ser vai entender isso de forma agressiva, brutal, gerando revolta e alucinação. Então, essa pessoa que está ali acordando, nesse despertar da consciência, ele começa, de alguma maneira, ele se rebela contra a dor. Ele reclama, ele sofre, ele esperneia, aquela criança que vai tomar injeção, que faz birra, eu não quero essa injeção, né? Então, é a gente ali esperneando em muitos momentos. E depois, a sequência, ela diz que, à medida que esse ser se aprimora e ele vai desenvolvendo essa sensibilidade, ele se faz profundo, sutil, fomentador de crescimento e transformador interior. E aí ele vai mudando a forma de ver o sofrimento,
e vai pensar na função da dor. Ele sai daquela pergunta, por que isso está acontecendo comigo? E ele vai pensar no para quê? Qual a função disso em minha vida? E ele permite, então, que o processo se faça, né? É aquele dobrar do ego para aceitar o fardo e tendo a certeza que se aquilo está acontecendo, há uma razão de ser. E isso, então, ele vai se tornando sutil, ele vai se tornando um ser mais amável, mais doce, aceitando as dificuldades que a vida, que ele vai se deparando na vida. Ela usa um termo que eu acho muito feliz, né? Que é desidentificação de si mesmo, que essa sombra, né? Esse estado de inconsciência, de sono, né? É um estágio de desidentificação de si mesmo, e que reflete isso que vocês estão falando, né? Seja porque eu não me identifico ainda com a minha essência, eu não sei quem eu sou, então eu me revolto, como a Adriana está falando, né? Eu acho que a vida é injusta, que Deus é mau, que eu não fui reconhecido, né? Que eu não sou um filho amado e assim por diante, ou eu estou identificado com um padrão coletivo, parcial, né? Em função da raça, da religião, preso nesses rótulos, né? Porque eu ainda não encontrei essa dimensão essencial. Então, no fundo, tanto no movimento de fora, quanto na revolta que não tem ainda o sentido maior da existência, tem essa falta de reconciliação consigo mesmo. É como se a gente tivesse que se voltar de novo para nós mesmos e para o divino também dentro de nós, e se identificar com realmente o nosso self, a nossa potência como espírito que também está criando, né? Que a gente gera vida pela mente e movimenta as forças do universo, gerando a todo momento realidades novas. Então, quando a gente começa a realmente ver que nós temos essa potência criativa e que nós somos seres inteligentes, né? E reconhecemos, então, que isso nos dá um poder e uma capacidade de se sobrepor às dificuldades, né? Nessa proposta que a Adriana colocou, de ficar acima além, né? Das dificuldades, como também os estoicos falavam, na imperturbabilidade, na impermanência, ou seja, eu concordei que tudo é impermanente, tudo é transitório, e que o essencial são realmente os valores espirituais. Ela fala da questão ética e estética, né? Nesse despertar, nesse processo, né? de sair da brutalidade para uma sensibilidade maior, e essa consciência vai encontrando as inspirações éticas e estéticas para a felicidade, ou seja, o belo, a verdade, o nobre, o que é bom, né? Então, esses valores que refletem daí uma identificação com a nossa realidade essencial, que é divina, né? Só complementando essa questão que o Gelson falou da questão do belo, o nobre, o bom que é despertado, só trazendo um conceito platônico que eu acho que é muito importante para a gente entender por que ela fala aqui da questão do belo, né? Para os neoplatônicos, o amor é despertado pela beleza. Olha, interessante, né? Então, o belo, de alguma maneira, ele nos desperta para o amor. Então, esse conceito platônico, para mim, é muito importante. Tem um neoplatônico importante, que é o Marcílio Pitino. Ele tem uma frase que ele diz assim: a beleza que eu vejo no mundo é uma forma de despertar o amor e me faz relembrar a minha origem divina. Então, veja, para que a gente consiga desenvolver o amor, o belo, né, como ela diz aqui, o belo, o nobre e o bom, vai nos despertando de que nós somos filhos desse Pai que nos ama e que nos dá o sofrimento como uma oportunidade de nos lembrar da nossa identidade, o que estamos aqui fazendo e para que viemos, né? Então, só esse complemento. Isso vai muito ao encontro da questão da cocriação, porque
também o painel mental, quando a gente vai conectando com essas questões do bom, do belo, da realidade espiritual como um todo, vai se alterando, né? Também não, mas é outra forma de ver essa questão. Mas o que eu ia trazer é que, de novo, a mentora nos coloca a importância do trabalho com a culpa e trazendo a harmonia como ausência de culpa, né? Então, isso também acho bem interessante, porque, às vezes, a sensação, o sentimento de culpa não é tão visível, né? Não é tão consciente para nós. E esse trabalho, ele é importante, né? E aí exige realmente um autoencontro. Então, ela fala assim, né? Como luz nos refolhos da consciência adormecida, o que deve ou não deve fazer, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço, de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir a harmonia, a ausência de culpa. Então, ela traz a prova e a expiação. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la, provação. E se insiste teimosamente no desacerto, expunge-o em mecanismos de dor sem alternativa ou escolha, expiação. E tudo isso dentro daquele propósito, que é o propósito maior da lei do amor. Então, essa percepção nossa, de muitos de nós, da prova, da expiação como castigo, como um aprisionamento, ela é muito ainda infantil do ponto de vista de consciência, né? Porque vem justamente para nos ajudar, né? Crianças espirituais, que muitas vezes nós somos, principalmente a questão das expiações, né? Então, elas vêm ali como essa oportunidade de mudar, né? A gente pode ver, assim, fazendo um paralelo, né, meio grosseiro, mas põe a criança de castigo, né, para ela pensar sobre o que fez. E aí a criança tem a oportunidade né, puxa vida, trabalhar ali sua culpa e fazer de forma diferente. Ou ela pode, né, continuar ali, e o castigo da criança vai restringindo mais, né? Então, o que a gente vê como piorando, na verdade, é restringindo o livre-arbítrio para que a gente seja protegido de novo pela bondade divina, né? Então, não é castigo, são coisas que a gente plantou e está colhendo, e sempre a mão de Deus, ali essa energia, nos guiando e nos protegendo de nós mesmos, nos guiando e educando a nós mesmos, né? E essa restrição, às vezes, constrangimento nosso perante a vida, dentro das situações que nos é imposta, é, de novo, o amor divino nos proporcionando que a gente não se equivoque mais, que a gente reflita mais, que a gente perceba, como foi trazido, que a gente pode mudar. Eu me lembro aí de Viktor Frankl, novamente, que é um exemplo riquíssimo, que mesmo em situações de extrema dificuldade e e agora eu me lembrei, né, por isso que me fugiu, me lembrei da frase do Edgar, mas de extrema dificuldade, a gente pode mudar, pode fazer diferente. A frase, e eu tenho quase certeza que é do Edgar, se não for, me corrijam, quando ele diz que o limite do homem é a oportunidade de Deus, né? Então, esse limite é a oportunidade, né? Então, isso eu acho muito, muito, me encanta, né? Claro que é difícil quando a gente está vivendo ali, mas mesmo assim é encantador. É interessante, né? Porque aqui, nesse momento do capítulo, ela vai dando um passo importante, né, Guadalupe? Porque enquanto a dor antes é esse incômodo, né, que está muito ligado no nível fisiológico ao desagrado, né, aquilo que gera mal-estar na gente, né, ou que de uma maneira desacomoda a todos nós, né? Então é um sofrimento de uma alma que está despertando. Nessa fase aqui, né, onde entra a questão da culpa, já há, então, tu sai dessa desidentificação que te leva a ficar no mundo ilusório, já começa
a estar, então, num diálogo com a tua consciência, né, interna, ou seja, né, com o self. O espírito já começa a regular a existência, né, e o ego, então, né, começa, de uma certa maneira, a ser um reflexo desse diálogo comigo mesmo, né? E aí o sofrimento se torna psicológico, né? Daí entra a culpa, entra a questão da dimensão que o sofrimento começa a ter para cada um de nós, como a Adriana colocou, né? Na medida que eu vou vivenciando e amadurecendo, a minha percepção da realidade vai se ampliando, e aí, como ela vai colocar aqui, a benfeitora Joana de Ângeles, esse sofrimento vai se estruturando nos painéis da consciência, conforme o nível ou patamar de lucidez que se expressa. Quanto mais consciente e responsável, mais, né, peso e comprometimento tem nos teus atos, né? Então, e o perispírito acaba sendo, então, esse espelho, né? Esse espelho da minha realidade, né? Então, aquilo que, de uma certa maneira, eu ajo, né, por já ter uma consciência, né, se reflete no perispírito, que vai devolver para nós em termos de conflito, a Joana vai colocar, né? Esse conflito seja físico ou psicológico, né? Refletindo esse meu equívoco, refletindo o meu desacerto, refletindo o meu desencontro, gerando daí, seja um mau entendimento ainda desse processo, que reflete a culpa, né? Ou refletindo a capacidade de eu poder aceitar meus limites e me responsabilizar por ele, daí eu não preciso da culpa, né? Eu posso daí realmente começar um caminho de autoconsciência, né? De assumir a responsabilidade pelos meus atos e dizer, realmente, me perdi, me equivoquei, vou assumir, vou trabalhar e vou me melhorar e indo em frente, né, na minha jornada espiritual. A culpa ainda é fruto de uma série de inconsciência nossa, né, que representa ainda uma infantilidade espiritual. Então também é parte de um sofrimento que vem pela inconsciência, né, a culpa. E a partir daí ela traz o antídoto, né? Então ela bate o martelo. Eu gosto dela porque ela traz o mal e o remédio. Então ela traz a dor e aí o que a gente cura é isso. Então ela fala que o antídoto para todo sofrimento é o amor, né? Então isso é muito bonito, é muito importante. E aí ela traz Jesus, né? Então a gente vê que em toda a série psicológica ela vai trazendo conceitos, temas que já foram trabalhados pela doutrina espírita, e aí ela traz Jesus com essa lei maior que é a lei do amor, como antídoto de todo sofrimento. E aí ela vai fazer como se fosse assim uma evolução desse sentimento. Então ela está falando de consciência, então como que esse sentimento vai evoluindo, como a gente vai adquirindo a possibilidade de amar. Então ele diz que no primeiro estágio desse amor, ele se confunde com o desejo, com as paixões, né? E aí ela dá, eu achei interessante, né? É o sentimento do queixo para baixo. Então, é o amor do queixo para baixo. Aquela coisa instintiva, aquela coisa mais física. Aí ela dá um segundo momento, à medida que a consciência se desenvolve. Então, olha a relação, consciência, dor e amor, né? Então, à medida que a consciência vai se ampliando, você vai adquirindo essa consciência, esse amor se torna psicológico. Olha que lindo. Do queixo para cima. Ou seja, mantém o idealismo, diminui a necessidade da posse, e o ser vai superando o egoísmo, ele vai pensando, né, no seu antídoto, que é o altruísmo, ele pensa no outro, na solidariedade, no acolhimento do irmão, seja esse acolhimento material ou espiritual, ou moral, ou psicológico, enfim. É esse momento que o ser vai despertando para o altruísmo, vai despertando para o outro. E aí, no terceiro nível do amor, ela diz que é esse amor em escala superior, que o ser vai se tornando humanitarista, né? Libertador, altruísta,
favorece o progresso e altera os sofrimentos futuros, né? Previne os sofrimentos, diminui os sofrimentos e se liberta dos sofrimentos. Então, ela dá aqui uma noção de continuidade e toda uma relação dessa libertação do sofrimento pela aquisição da consciência. Então, é muito importante. E o que eu acho brilhante no pensamento de Joana é que ela traz uma possibilidade. Né? Porque quando a gente estuda a lei do amor, meu Deus, é tão longe, eu não consigo amar, como que eu faço isso? Né? E aqui ela vai mostrando, calma, vai vivendo um dia por sua vez, começa de onde você está, e aí você vai tentando se localizar nesses estágios, que claro que a gente está ali bem no início ainda, né? Do amor do queijo para baixo ainda, mas que a gente sabe que isso é possível, né? E aí a gente vai despertando para essa realidade maior, que é uma consciência mais ampliada. É interessante, né? O amor aí como esse impulso fundamental da vida, né? Ela vai dizer que o papel do amor, né, na vida de todos nós, fazendo esse papel como uma força de coesão que rege o universo e dessa potência divina de eterna reconstrução. Então, esse amor, né, engrandecendo, né, porque, na verdade, o impulso não se destrói, mas ele vai sendo trabalhado, né? O desejo não se mata, mas vai sendo guiado e sutilizado, como a benfeitora coloca, né? Em eterna elevação. Então, e o amor é o processo que movimenta isso a partir de um estágio. Então, a gente vê que tanto o amor como a dor tem uma função fundamental na dinâmica da conservação, coesão e renovação da vida, e parte integrante, então, dessa dinâmica do universo, né? E quando a gente começa, então, se a dor faz a evolução supera a dor através do amor. Então, o amor é esse estágio aonde eu começo a sair do sofrimento, não da dor, porque a dor é inerente, como a gente viu, né? E aí, como a Adriana está falando, esse amor me dá capacidade, né, de viver, né, a minha realidade por um sentido existencial mais profundo, e aí a gente pode, de uma certa forma, questionar, né? Dizeis como tu sofre, que eu direi quem tu és, né? Porque lá na cruz nós temos três exemplos, né? Jesus e os dois ladrões. E cada grito que sai deles representa um estágio de consciência, né? Daquele ladrão revoltado, né? Que está preso e fica nessa dor surda, né? Que ele não compreendeu, né? E desse outro que se arrepende e pede a Jesus que o leve junto, né? Né? Desse que compreendeu a dor, né? E se responsabilizou por si mesmo, e a dor de Jesus que diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Que é essa dor amor aí, né? Desse sofrimento que ele assumiu nessa condição de excelência, de uma consciência amorosa, em plena sintonia com o Pai, que se doa em favor de nós. E aí a dor se torna a oportunidade abençoada de servir, né? E de nos ensinar, nesse terceiro estágio que a Adriana colocou. Então, queria juntar o que a Adri colocou e o Gelson para que a gente lembre, né, que começa de onde está, quando a Joana nos fala isso, e desse ladrão que lá na cruz teve, então, um arrependimento, para frisar, para deixar assim, mais e mais claro que sempre é momento de mudar. Né? A Joana, Jesus, não estão nos questionando o que tu fizeste ontem, nem no minuto passado. Então, nunca é tarde, mesmo nos momentos derradeiros, né? Ou que bom que seja bem antes, sempre é o momento e é a oportunidade. E eu gostei muito da imagem que ela traz ali da flecha, né? Até lembrei um pouco do Gibran, quando fala dos filhos, né? Mas que as nossas
todas as nossas atitudes, elas acabam sendo essas flechas que, depois que liberadas, a gente não controla o destino. Então, que sejam flechas de amor, né? Lembrando aí um pouquinho o nosso Eros, Cupido, e lembrando o Eros como energia amorosa, como energia de correlação, como relacionamento. Que a gente traga essa imagem que ela traz de que, né, a flecha, depois que liberado, o arqueiro não controla o destino, para que a gente, então, seja esse lugar de relação, de estar com o outro, dentro do que a gente consegue, mas que a gente tenha a consciência e a responsabilidade de sempre procurar se melhorar, né? E, bom, tem lá no final, né, do nosso último capítulo, uma frase que eu achei, né, linda, que é o que fecha, mas eu vou deixar, daqui a pouco a gente pode até encerrar com isso, né, porque como a gente já tem uns minutos, não sei se, né, vocês querem trazer alguma outra coisa, mas para mim o final do capítulo que a gente está estudando já é uma lição por si só, né? É que, de uma certa maneira, nesse último item, né, do capítulo, né, Guadalupe, ela vai falar do exame do sofrimento, né? Ou seja, o papel do sofrimento é poder realmente criar um diálogo conosco mesmo. Então, o sofrimento é o convite, né, para essa lucidez, essa consciência. E as dores e dificuldades que enfrentamos, então, é um espelho da nossa própria alma. Então, a Joana fala de um processo compensatório, que o Jung também vai falar, né, nessa lei de causa e efeito, né, que as coisas tendem a ser compensadas para poder criar um processo autorregulador. Então, o sofrimento é esse mecanismo autorregulador, quer dizer, né, como se fosse um leme que a gente precisa, né? Se a gente não tem a vontade, que é esse leme central, e ainda não desenvolveu a capacidade de autodirecionamento, a dor baliza a gente. Olha aí, para aí, Gelson. Olha melhor isso aqui. Olha o que tu está fazendo, né? Ó, cuida melhor disso aqui, né? Não te perca nisso aqui. Olha como isso atrasa a tua vida. Porque olha como isso atrapalha. Olha como isso gera infelicidade. Isso é interessante para ti? Tu quer isso na tua vida, né? Então, o sofrimento acaba tendo essa possibilidade psicológica, do ser psicológico, né, de poder olhar essas impressões que a Joana fala, que ficam nas tecelagens mais sutis da alma, tanto no perispírito, mas que emergem, né, na nossa dimensão psíquica e física, como esse movimento realmente de diálogo. Então, a vida é um diálogo, né? Tudo dialoga em favor desse movimento de superação e crescimento, né? Para que a gente possa, aos pouquinhos, reconhecer que existem caminhos melhores, ou reconhecer que existem elementos mais interessantes dentro de nós, ou alegrias mais profundas e perenes do que essa que eu estou supostamente elegendo nesse momento como a melhor, né? Então, é todo um movimento muito bonito, né, de Deus, deixar que nós possamos ir despertando, se responsabilizando e encontrando nesse campo amoroso, que é a própria vida, né, as possibilidades de nos realizarmos plenamente na conquista também desse amor dentro de nós, como já foi citado aqui hoje, né? O interessante dessa primeira partezinha é que ela diz que a sensibilidade da dor depende do nível de consciência segundo o grau de evolução do ser. E quanto mais ele progride e adquire essa responsabilidade, mais perceptivo ao sofrimento e ele se torna mais resistente. E aí eu me lembrei muito, né, dos cristãos primitivos, inclusive dela própria. Eu acho que aqui ficou muito assim a imagem dela e eu pensando enquanto ela, enquanto mãe, vendo o filho clamar, né? Abjura esse Cristo, abjura esse seguidor, né, que você está aí, né? E aí ela não, né? Então veja, ela dividida entre o amor de mãe e o amor a Jesus, o amor à doutrina, amor à causa, a responsabilidade que ela tinha diante disso tudo.
Então, ela teve uma resistência infinita de não abjurar. Então, perceba, né? Então, a gente vê nesses exemplos que a humanidade nos trouxe, o próprio Jesus, os grandes, né? E até essas pessoas surdas, né? Assim, surdas que eu digo, né? Que a gente não ouve, que a gente não vê, que no dia a dia passa por tantas dores e que aceitam de forma resignada. Então, essa parte da sensibilidade à dor é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai adquirindo a consciência e sabendo da responsabilidade, ele se torna mais forte para suportar. E aí a gente vê o próprio Cristo, né? Os seus discípulos, depois que um a um foram sendo mortos de formas assim muito difíceis, né? E aí o quanto que é uma verdade. Então, veja, é um sentimento que vai habilitando o ser para passar pela vida e adquirindo a responsabilidade sobre si. Muito Vai bem, criando... trazer não, então para nós. Isso, pode falar. Não, tu quer trazer para nós Quero. o final? Vou trazer o final, ia complementar com a Adri, brincando um pouco nessas minhas analogias. Vai criando calinho na pele de bebê, né? E aí a gente vai caminhando melhor. E aí é preciso ter muito carinho, né? Trazendo de novo essa imagem como um pé calejado, ter carinho com os calos também, né? Então, entender que tudo compõe para essa beleza da vida de um ser que se lapida, né? Naquela imagem que a Adriana trouxe também mais no início, né? Da gente ir se esculpindo, né? Mas o que eu queria compartilhar ao final, né? Que achei muito lindo, os princípios que regem o macrocosmo são os mesmos para o microcosmo. E o homem é a manifestação da vida, sintetizando as glórias e as imperfeições do processo de evolução, que lhe cumpre desenvolver para atingir o ápice da destinação a que está submetido. Então, é lindo e traz essa ideia de cooperação, de união, de nós afetarmos um ao outro, e dessa unidade, né, que desde já existe, né, que a gente busca sentir, mas que já é. Então, achei muito lindo. A ideia da lapidação do esculpir da lapidação, né, que foi falado, que a Joana traz aqui, desse diamante, né, que tem que ser lapidado. Então, no fundo, né, tudo isso, né, e a dor e o amor tem essa finalidade justamente, né, é que essa manifestação da vida, que é o homem, possa brilhar, né, despertar sua luz, né? E descobrir que ele é um ser luminoso, né? E aí tudo isso faz parte dessa pedra bruta que, ao ser lapidado, vai reconhecendo a sua verdadeira natureza, né? E na alquimia a gente tem essa ideia, né, que é liberar o espírito da matéria, né, os alquimistas. Então, olha como tinha uma intuição interessante, né, que a matéria era viva, né? E o papel do alquimista é libertar o espírito da matéria. Então, e o espírito é ligado à luz para eles, né? Então, na medida que essa luz ela supera a matéria, ela se revela, a dimensão espiritual está ali acontecendo. E isso é uma imagem muito bonita, né? Que fecha com esse último parágrafo que a Guadalupe leu, né? Que realmente, né, é a nossa destinação, né? E se a gente puder ajudar, né, é melhor do que deixar para a vida, né? Porque se deixar para a vida, o caminho é mais longo e a vida vai lapidar do jeito que pode, né? Então a gente possa pegar os instrumentos para nós mesmos, né, que nós temos em mãos, e fazer esse processo de maneira mais eficaz. Alguma coisa, Adriana, que tu queira colocar no encerramento? Eu gostaria de encerrar com o nosso poeta Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, que para mim ele trouxe uma pérola que fecha esse pensamento dessa outra pérola, Joana de Ângeles, né? Ele diz assim: se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência,
compreenderíamos melhor a sua sublime de educação, sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. A mão que dirige o cinzel é de um artista incomparável, que não se cansa de trabalhar enquanto não tiver arredondado, polido, devastado as arestas de nosso caráter. Para todo, e sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair nesse indivíduo. A moleza, a apatia, a indiferença desaparecerão em outro. A dureza, a cólera e o furor num terceiro. Para todos, terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar o desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, e fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser, ou então uma nobreza nova, adorno da alma, para sempre adquirido. Então, eu acho que ele, nesse parágrafo, ele sintetiza todo esse capítulo da Joana e nos coloca, né, a observarmos a dor, o sofrimento e aprendermos com ele. É um convite, né, que Leon Denis está fazendo, que reforça, né, todo esse capítulo da benfeitora, nesse processo, né, longo e paciencioso, como ela nos coloca aqui, para modelar esse novo ser que somos nós mesmos, né? Então, fica esse convite para todos nós, né, de poder refletir sobre esse tema tão essencial, né? E se esse capítulo trabalhou consciência e vida, no próximo encontro a gente vai para o capítulo 4, que é o inconsciente e a vida, né? Onde ela vai, então, trazer, né, aprofundando esse processo da dinâmica psíquica, falando dessa realidade para além da consciência egóica, trazendo, então, uma dimensão profunda da alma, que é o inconsciente. Então, que possamos continuarmos juntos, que Jesus abençoe, e um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Adriana, Guadalupe, por esse momento juntos.